Então vamos lá. Meu nome é Viviane, como ela já falou, sou fisioterapeuta, tá? Dou curso para a turma de massoterapia aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como que seria o ideal, a ergonomia, vocês pensar em posicionamento, o ambiente de trabalho. Antes de começar, quem aqui já tem ou conhece alguém que tem alguma doença tipo tendinite, hérnia de disco? Vocês têm? Alguém já desenvolveu esse tipo de coisa? Todo mundo trabalha com prótese ou ainda não? Vocês fazem outra coisa e estão fazendo o curso? Tá. Então, você... O que tem aí? Tendinite? Ixi, credo. Por que desenvolveu? Você faz o quê? Menina, isso não é uma boa notícia. Eu não tenho isso, não. Vai ser pior ainda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças ocupacionais que a gente pode evoluir no nosso trabalho, tá? Não é um luxo só da prótese, mas a forma que vocês trabalham, como fica o dia inteiro, posicionamento. Então, vocês fazem muito trabalhos finos com a mão, né? Talvez não pega tanto peso, mas esse movimento fino, postura, de ficar sempre naquela mesma postura por longas horas, isso a gente pode evoluir com doenças ocupacionais. E eu vou falar um pouquinho de vocês sobre as principais doenças que a gente pode evoluir ao longo da vida. Não é só na prótese dentária, a gente não nasceu para trabalhar, alguém falou isso para vocês? A gente não nasceu para trabalhar, a gente nasceu para se movimentar, fazer coisas. Por que o trabalho adoece tanto a gente? Pela mesmice, mesmo posicionamento, mesmos movimentos. E quando a gente fala de ergonomia, gente, não é só pegar peso, postura. O que altera, traz essas doenças para a gente também é a iluminação, som, cheiro. E se vocês vão pensar da forma que vocês trabalham, o que é a prótese dentária, ela envolve todos esses elementos, né? Cheiro forte dos materiais, precisa de ter uma boa iluminação. Então, uma luz muito forte, isso é ruim, mas uma luz, pouca luz também, isso atrapalha a vida de vocês. Barulhos, vibrações, todas essas coisas no ambiente, o calor, temperaturas muito quentes, muito frias, tudo isso nos adoece. Aí vocês param e pensam, ninguém trabalha então. Porque um trabalha ou outro, a gente evolui com essas alterações, querendo ou não. Como que a gente se livra? Como que a gente pode fazer para não evoluir com doenças ocupacionais? Se preocupando um pouquinho mais com o corpo, tendo pausas no meio do dia, fazendo atividades laborais, que geralmente empresas oferecem isso, fazendo massagem, academia, se preparando fisicamente. Você sabe que o ideal seria a gente preparar o corpo para o trabalho? Quando a gente pensa no jogador de futebol, jogador de vôlei, vocês vê esses profissionais, eles se preparam para esta demanda. A gente não é diferente. Nós tínhamos que fazer uma preparação para o nosso trabalho. O pessoal da massa, por exemplo, a gente precisa fazer o fortalecimento de braço, pernas, melhorar a postura, porque o nosso trabalho exige muita força. E de vocês também, tá? Movimentos finos, ficar naquela mesmice, fazendo só esse movimentinho com a mão. A professora Lê evoluiu com síndrome do túnel do carpo, é uma das doenças que vocês são suscetíveis a evoluir. A síndrome do túnel do carpo, ela vem por movimentos finos, manicure, sabe, quem faz pintura, tricô, costura, movimentos que precisa de dedos e punho. E isso evolui com a síndrome do túnel do carpo. Parece que não, mas as doenças ocupacionais, elas são incapacitantes. Às vezes afasta a pessoa por conta de uma doença ocupacional. A síndrome do túnel do carpo, você já operou, Pro? Então, geralmente é cirúrgico, já estou logo acabando com a vida dessa mulher. É cirúrgico e não vai resolver. No contexto que, se ela continuar fazendo o que lesiona, volta. Pode. Tentar sorte lá no INSS. Então, existem doenças como alterações de coluna, por exemplo. Hérnia de disco, para quem fica muito tempo sentado. Você sabe que essas lesões de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, quem aqui tem mais de 35 anos? Ixi. Todo mundo zoadinho já. 35 anos para cima tem hérnia de disco. Tem bico? Tem. Desculpa, mas tem. A galerinha jovem que já tem, vocês estão mortos.
Mas a hernia de disco, que é um processo degenerativo do disco intervertebral, bico de papagaio, essas coisas fazem parte do envelhecimento. Todo mundo tem e vai ter um dia. Isso não é lesões que geralmente são achados, ou se você vai no médico com dor nas costas, tirou uma ressonância, vai ter lá e vai falar, olha, você tem uma hernia de disco. Não é ela que causa dor a maioria das vezes, tá, gente? Porque a maioria de nós aqui temos e ninguém está sentindo nenhum desconforto e geralmente não vai. Você morre com ela e não morre dela. Mas, quando isso começa muito jovem, muito precocemente, dependendo da atividade de vida diária que você exerce, você evolui com essa dor e com essas alterações que acaba incomodando de fato, tá? Então, vai ter bico de papagaio, vai ter hernia de disco e a coluna é uma estrutura do corpo que, além dela proteger a nossa medula, ela faz parte da nossa postura, ela que deixa a gente elegante. Alterações na coluna é extremamente incapacitante. Na coluna lombar é pior. Coluna cervical e lombar são as duas partes da coluna que mais se lesionam por conta da grande movimentação. A maioria de vocês pode evoluir com dor na cervical. Esse posicionamento de ficar com a cabeça em flexão. A cabeça pesa em média 5 quilos, para quem não é cearense. 5 quilos. Se for cabeçudinho, pesa mais. Imagine você com 5 quilos nessa flexão de cervical, alguém segura. E para piorar, vocês não ficam só no trabalho nessa posição. O celular está aí que é para matar todo mundo agora. Então, a cervical vai ser... eu percebo isso, que eu faço muito atendimento em pacientes com dor, é a área que mais causa dor, enxaqueca, cefaleia tensional. Então, a gente evolui com várias alterações por conta de dores na cervical por posicionamento, tá? Então, vou falar um pouquinho de ergonomia. Ergonomia, ela faz parte da NR17, que está na lei trabalhista, né? As empresas que contratam a gente precisam ter cuidado com o lugar onde a gente trabalha, a gente precisa minimamente ter um lugar onde a gente tem uma boa postura, carregar peso, essas orientações precisam existir. Cadeira para se sentar. Vocês trabalham muito em bancadas, né? Então, a altura da bancada, isso conta. E é óbvio, gente, vocês vão trabalhar com pessoas com vários tamanhos diferentes. Então, ninguém vai fazer uma bancada para cada tamanho de pessoa. A bancada vai ser aquilo, uma altura específica. Você é que lute quem chegar. Então, quem é muito alto é ruim, quem é baixinho demais também é péssimo. Mas isso precisa existir adaptações. Precisa ter adaptação no ambiente de trabalho, tá? Quando eu trabalho em uma postura adequada, eu gasto menos energia. Gastando menos energia, eu evoluo mais no meu trabalho e as chances de eu adoecer é menor quando se fala de doença osteomuscular. Então, todo o aparelho que vocês usam, os móveis que existem no ambiente de trabalho, isso precisa ser adequado para cada pessoa. Precisa pensar na posição dessa coluna, como que vai ficar a flexão desse joelho. Quando se senta no banco, sem encosto, isso aqui é muito danoso, principalmente. Quando a gente senta em banquinho sem encosto, geralmente é o padrãozinho de vocês, sentar em banquetinha. Então, percebe que o ambiente de trabalho de vocês favorece a vocês desenvolver doenças ocupacionais, tá? Então, a ergonomia, ela pode ser definida como trabalho interprofissional baseado em conjunto de ciências tecnológicas como anatomia, antropometria, biomecânica, fisiologia e psicologia. Porque dependendo do ambiente de trabalho, gente, até alterações psicológicas isso pode trazer também para o trabalhador. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Quem for viver de alguma profissão, você tem que ficar de olho como que você vai estar nessa profissão até o fim da vida, se você escolher isso para fazer o resto da vida. Levando em consideração que a gente não vai se aposentar tão cedo agora, então a gente precisa começar a se organizar. Precisa pensar na saúde mesmo, porque senão a gente não rende no nosso trabalho. INSS não está pagando, não. Para quem não sabe. Eu faço atendimento no Hospital das Clínicas, de sexta-feira, no grupo de dor crônica lá, e o pessoal que consegue se aposentar, só quem tem problemas psicológicos, então enlouqueçam, se quiserem se aposentar. Porque se você for atropelado
um braço não tem um braço, não tem uma perna, mas tem um lado de cá, você consegue trabalhar. Se você não tem os dois braços nem as duas pernas, você fala, você consegue trabalhar. É isso. As pessoas estão tendo muita dificuldade para se aposentar por lesões desse tipo, tá bom? A não sei que você trabalha numa multinacional e você ganha uma boa indenização. Eu não sei se cortar o dedo ainda está dando lucro. Se tiver, aproveite. Dá para cortar dedo na prótese? Então, pensando para a pessoa trabalhar de uma forma confortável e produtiva, esse é o propósito da ergonomia. Gente, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, se a gente for pensar. Precisa, no mínimo, ter um conforto no nosso ambiente de trabalho para a gente render, para a gente ser produtivo. Não é à toa que nas empresas oferece aí pessoal da massagem, a gente está bombando com essa coisa e a gente funciona mesmo no ambiente de trabalho porque a gente alivia consideravelmente as dores. Então, o Ministério do Trabalho, que abriu essa portaria, regulamentando a NR17, isso precisa existir no ambiente de trabalho, vocês podem até correr atrás, né? Por isso que se você adoece no ambiente de trabalho por lesões de esforço repetitivo, você tem como recorrer e processar a empresa por isso. A empresa tem que garantir um ambiente adequado para vocês trabalharem. Se a empresa for sua, né, gente? Se você vai abrir o seu negócio, aí é com você a coisa aqui. Então, quando a gente implementa a ergonomia no ambiente de trabalho, é para diminuir as doenças ósseos-musculares, doenças respiratórias e psicossomáticas. Que as doenças psicossomáticas geralmente são aquelas que desencadeiam por pressão do ambiente de trabalho. Então, tem um período curto para entregar, para ter prazos, um chefe que é bem perturbado, pessoas que ficam perturbando a vida da gente. Isso tudo também nos adoece. A gente adoece também quando a gente não está com problemas emocionais, isso traz para o corpo. A gente vê isso muito um padrão feminino. Então, geralmente, as mulheres, elas adoecem mesmo não fazendo um trabalho efetivo. Os caras são maravilhosos, gente, adoro macho. Porque os meninos, quando vêm com alguma dor, eu pergunto, o que aconteceu? Ele fala exatamente o que aconteceu e quando começou a dor. Sabe o motivo que evoluiu essas doenças? As meninas nem sempre. Nossa, eu tô com uma dor nesse ombro que não melhora, não melhora. A tendinite para tratar uma mulher, geralmente passa aí 3 meses para a gente ter um bom resultado. Os caras, 5 sessões, estão zeradíssimos. Porque os meninos sabem, eles adoecem porque fez um movimento, alguma coisa do tipo. Nós somos maravilhosas, tá, meninas? Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós somos mais emocionais, né? Se preocupamos muito mais. Então, essas questões, não que os caras também sejam desavisados, não se preocupem, mas eles se organizam. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Os meninos, se eles estão aqui, ouvindo a louca falar. Vocês estão olhando para mim e estão pensando, amanhã, eu não fiz uma perturbação. Isso só serve para a gente adoecer. As mulheres evoluem muito mais com doenças crônicas do que os homens nessa questão. Vocês vão ver que tem amigas ali fazendo a mesma coisa, trabalhando com as mesmas coisas. Geralmente as mulheres tendem a adoecer mais por conta desse contexto emocional que é muito mais aflorado na gente, muito mais preocupação, filho, casa, aquele monte de coisa, e a gente quer fazer tudo de uma vez. Os meninos, como faz uma coisa de cada vez, eles estão salvos. Então eles adoeceu, olha que belezinha. Se eles forem no médico por conta de uma tendinite, quem evolui com uma doença aqui por esforço repetitivo, o médico fala para eles, fica 5 dias sem fazer nada, eles obedecem. E a mulher, ela fica com raiva, porque a gente é perturbada. Ele tá fazendo certo, é 5 dias sem fazer nada, gente. Aí... Aí é que tá, ninguém me deixa sem fazer, meu bem. Por quê? A gente tem que melhorar. A gente não melhora. Então, quando o médico dá 5 dias para a mulher ficar em casa, aí ela fala assim, nossa, aproveitar que eu tô em casa, acho que eu vou fazer uma faxina. Perturbada, não é para fazer faxina. Você tá com uma doença osteomuscular, você tem que parar. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas doenças que a gente adquire por conta do trabalho, a gente tem que deixar de fazer o que levou a adoecer.
A gente não pode continuar movimentando o tecido, a gente lesiona, ele não melhora se você não para. O descanso faz parte do tratamento. Então não adianta pegar 5 dias em casa e fazer a faxina. Nossa, vou aproveitar para lavar esse quintal, porque eu já pedi 1000 vezes para alguém fazer e ninguém fez. Deixa o quintal sujo. Se você morre, vai vir outra, novinha, e não vai lavar o quintal. Deixa de loucura. As doenças emocionais nos adoecem também, conforme eu já falei, então a gente precisa se preocupar com essas questões. Alterações respiratórias. Muitas das vezes a gente pensa que as doenças osteomusculares só vêm por conta da movimentação excessiva. Não. Se a gente tiver outra doença de base, isso também contribui para a gente adoecer nesse contexto, tá? Aí, ó, fiz uma bancadinha. Olha esse rapazinho aqui. Medonho. Quem já se viu sentando assim? Gente, e aqui eu estou falando de um laboratóriozinho de prótese, mas pensa você no teu trabalho que você faz que não seja prótese, tá ruim lá também. Né? Eu estou trazendo para a realidade que vai ser de vocês daqui a um tempo, então vocês já se organizem nesse contexto. Porque dependendo do que você faz lá no teu trabalho, naquela mesa onde você fica, andando o dia inteiro para lá e para cá, de carro, seja o que for, a postura também não está uma das melhores. Se já tiver adoecido aqui, quando vocês começarem a fazer alguma coisa ou trabalhar para vocês, porque quem tem um negócio próprio sabe, você trabalha pra caramba. Você não vai ser mais fácil, não. Você tem que trabalhar muito. E essa demanda acaba adoecendo. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa ser observado, desde imobiliário, iluminação, ruídos, ventilação, temperatura, instrumento, equipamento, até instrumento ruim, instrumento velho, enferrujado. Esse tipo de coisa atrapalha. Tá? Tudo isso gera um gasto energético maior que pode evoluir com doenças ocupacionais. Isso tudo precisa ser pensado. Geralmente, se você for trabalhar em algum lugar, é o que te oferece. Infelizmente, os lugares não é tão bonito ou tão organizado como a gente gostaria que fosse. Então, o que é LER, né? Que é lesão por esforço repetitivo? Ela não é uma doença, mas é o que leva a você ter uma doença crônica de fato ou que te deixa incapacitante. Então, começa com coisa pouca aqui. Uma tendinite, uma tenossinovite, bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do ciladeiro torácico, síndrome do pronador redondo e as mialgias, que são as dores musculares. A tendinite, gente, é a coisa mais fácil de se tratar no mundo. E por que a gente nunca melhora de uma tendinite? Quem já teve tendinite várias vezes aí? Tratou, voltou de novo, ficou bom? Você? Vai e volta. Por que vai e volta? Porque não tira o que causou a lesão. É o trabalho, a gente não pode trabalhar. Gente, o que a gente faz com essa informação? A gente adoece trabalhando. Geralmente tudo começa com uma simples tendinite, tá? A tendinite é um processo inflamatório do tendão que se dá por conta de uma fraqueza muscular por excesso de movimento. Se a gente faz o mesmo movimento o tempo todo, esse músculo ele entra em contratura e enfraquece. E a gente vai continuar fazendo o movimento, mas compensando, usando muita força. Isso leva a uma lesão de tendão. Então a gente precisa tratar músculo numa tendinite. Não é o tendão que a gente trata. Então um processo inflamatório, um bom anti-inflamatório, você melhora a tendinite do tendão. Mas se você não melhora esse músculo, que é o causador dessa tendinite, você não sara nunca. Então, quando você descobriu que tem a tendinite, geralmente você vai no médico, ele vai te dar remédios anti-inflamatórios ou uma injeção, vai deixar você em casa, aí você fica bem 3 dias, 5, você fala, puxa, sarei, não sarou, não. Remédio não é tratamento. Remédio nenhum, tá, gente? Remédio para diabetes não é tratamento, para pressão alta não é o tratamento. Os remédios só servem para tirar os sintomas. Precisa fazer o tratamento, que é o que a gente não faz. Então, evoluiu com tendinite, tenossinovite, todas essas doenças aqui ocasionadas, você vai no médico, ele vai te passar um anti-inflamatório, vai te deixar em casa 3, 5 dias
e você volta a trabalhar. Isso não tratou ninguém. Por isso que você vai voltar a ter essas doenças de novo. Qual que é o grande problema de ficar tendo recidiva de tendinite? Uma hora o tendão arregaça. Boa noite. Uma hora esse tendão arrebenta. Ele arrebenta, tá? Esse é o fim. Então, percebe que a tendinite não é uma doença especificamente. É uma lesão em um tecido que é fácil da gente tratar, mas quando não se trata, você vai estressando, uma hora você perde. Aí vira cirúrgico, precisa fazer cirurgia. E só melhora, essas doenças aqui, só melhora quando você deixa de fazer o que te levou à lesão. Não tem outra forma de melhorar. Quando vai no médico, o médico passou 5 dias, a fisioterapia, passou físio? Não? Como não? Palhaço. Passou físio para você? Aí a loucura. Dá 3 tapas na cara do médico quando for. Foi no médico por conta de uma lesão desse tipo, por esforço repetitivo? Falei, eu quero fazer fisioterapia, preciso de 30 dias, meu senhor. E precisa tratar de forma adequada, porque senão não melhora e a gente pode ter lesões que aí é o caso cirúrgico e às vezes se torna crônico e incapacitante. Então, ela vai afetar, olha, uma lesão por esforço repetitivo, que é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Pode afetar músculos, nervos, tendões, articulações, membro superior, principalmente pescoço, cintura escapular, que eu falo de braço, ombro principalmente, sistema musculoesquelético, sobrecarrega o sistema musculoesquelético, causando dor crônica. Você sabe que a dor crônica, quando a pessoa tem uma dor crônica, ela pode evoluir com alterações psicológicas também. A dor crônica leva à depressão. E o ao contrário também é diferente. Uma pessoa deprimida, ela pode evoluir com dor crônica. Percebe que são fatores que é grave, gente. Isso parece que não, mas muita gente trabalha no limite. A gente vai deixando, porque a gente não tem tempo de... Imagina, tá doendo aqui. Você vive de Dorflex e vida que segue. Mas a gente precisa pensar no fator envelhecimento. A gente envelhece. E quando a gente envelhece, aquele Dorflex já não resolve mais. Nem faz efeito. Então você não está tomando 1, você está tomando 3. Diclofenaco, dá com pau. Acaba com o rim. Percebe que é uma tragédia grega? E quando chega no fim da vida, né, que a gente precisa descansar, a gente está doente, infelizmente. É uma realidade que às vezes quando você para pensar é até cruel, porque você fala, professora, mas eu não tenho esse luxo, ninguém tem esse luxo, mas em algum momento a gente tem que parar para pensar no luxo. Por quê, gente? Senão a gente vai se lascar todinho. Não vale a pena envelhecer doente. Eu atendo muito idoso e é penoso, é angustiante. Principalmente quando não tem uns filhos que vai chegar junto, não. Pensar na velhice é importante. E a saúde é o que a gente tem. Sem ela, a gente não faz nada. Então, a gente... Talvez você não vai ter filhos para cuidar de você, ninguém para cuidar de você, mas se você for saudável, a gente se vira bem. E a gente está envelhecendo mais agora, né? A gente consegue envelhecer mais, mas a questão não é só envelhecer, viver um pouco mais. É como se vive um pouco mais. Não adianta chegar com 75, 80 anos doente, tá? Aí nós temos também as alterações que a gente também chama... Então, prevalência maior no sexo feminino, que eu falei para vocês. Essas alterações por lesões por esforço repetitivo. Primeiro que geralmente a mulherada tem a jornada dupla, né? Tá trabalhando aqui, chega em casa, continua e tem mais coisa para fazer. Quando a gente vê em questão de aposentadoria, gente, o homem ele se aposenta. A mulher ela não se aposenta. Então a gente trabalha bastante mesmo, tá? E eu não falo isso para exaltar a gente não, tá, gente? Porque a gente não é melhor do que ninguém. Mas é que a gente faz muita coisa. E a gente não sabe, é uma perturbação, a gente é perturbada. Que às vezes não precisa, meninas. Não precisa mesmo. A gente que quer provar o quê, não sei para quem. É uma perturbação, não precisa, não tem que a gente viver dessa forma. Tá? A gente não faz uma hora que dá. Tem que saber os limites aqui. Porque ninguém cuida da gente, não. Aí nós temos as DORCs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. LTS, lesão por trauma
cumulativa, então você vai levando essa doença ao longo da vida. A MERT, que é afecções musculares relacionadas ao trabalho, ou síndromes dos movimentos repetitivos. Tem vários nomes aqui para a mesma coisa. O fato é que nós adoecemos com o que a gente faz no nosso dia a dia. O nosso trabalho nos adoece, tá? Sinais e sintomas. O que a gente começa a sentir? Dores espontâneas ou a movimentação passiva ou ativa. Então, às vezes, aquela dor, quando você vai pegar alguma coisa, abaixou aqui, sentiu, sentou de um jeito, tem que mudar de posição. Isso já são indícios que a coisa já não tá boa aí, tá? Tá fazendo alguma coisa, tá sentindo? Aqui eu perguntei, tem alguém que sente alguma coisa, alguma doença? Não tem, mas eu duvido que ninguém sente dor nenhuma, que tá tudo belezinha. Não tá. Aqui, ó, dona novinha. Ah, pelo amor de Deus. Eu gosto dos velhos aqui, ó. Os velhos aqui, os velhos aqui. A gente tá ótimo. Os novinhos tá só o pó da rabiola. A gente tá na fase, gente, de sentir dor. A galera aqui, quem já tem 50 anos? Tô chegando, deixa eu só falar. Eu tenho uma lesão no ombro, que descolou o meu ombro, porque eu trabalho numa transportadora. E lá, cada pasta de dinheiro que você pega, você tem que passar por câmera. Então imagina nesse movimento, com 50 bananas em cada malote. Descolou. Fiquei 6 meses afastado. Mas descolou em que sentido? Luxou, saiu do lugar, o ombro arrebentou? Assim, eu acordava com dor. Eu dormia, acordava com dor. Arrebentou o tendão. Nunca te falaram de cirurgia? Então, já operei. Eu tenho uma assim. Ah lá, tragédia. E resolveu? Resolveu? Agora pergunta o que eu faço agora. A mesma coisa? Não, sou recepcionista de armas. Agora é pistola, agora é 12. Entendeu? Nossa, 2 braços. era o levinho, arrebentou, ela fez a cirurgia. Agora, não contente, ela tá... Não sinto dor agora? Não? Não sinto. Que ótimo. E ainda descobri que sou ambidestra ainda. Atiro com as 2 mãos. Olha aí. Ela atira, gente. Você é legal, gostei tanto de você. Agora sarou. Mas lesiona, então percebe como movimento repetitivo, isso adoece a gente bastante mesmo, tá? Então, começou a sentir dor, desconfortos, já é um indício do corpo reclamando. E às vezes o corpo reclama, gente. O nosso corpo ele é tão bem feito, ele é tão organizado, que ele demora a dar indícios que tá ruim. Ou a gente, é aquilo que eu falei, você vai segurando. Tem pessoas que ela é extremamente resistente à dor. Geralmente essas pessoas lesionam mais, tá? Porque o grau de dor... Tem pessoas que têm limiares de dor maior e menor. A pessoa que sente dor por qualquer coisa, ela não é fresca, não. Você não fica se comparando com os outros. Se você segura o BO, o problema é seu aí. Mas quem é sensível, sentiu por qualquer coisa, isso é ótimo. Gente, a dor é um método de defesa do corpo. É ele dizendo que tem alguma coisa errada aí. A gente nunca deve ignorar a dor. Essa coisa de acostumar com dor, isso não existe. É conversa de médico. Se está doendo, é o corpo dizendo que está ruim. Então ele vai dando sinais. A gente tem mania de falar assim, nossa, do nada. Eu estava tão bem, acordei, não foi do nada. O corpo ele vai avisando, o corpo dá sinais que a coisa não está legal. E geralmente quem é muito resistente à dor, quando vai no médico, já está na cirurgia para fazer. Boa noite, eu não estava quando você começou a falar e perguntou, né, quem é que sente dor. E eu me vejo ouvindo desde o tempo tão pequeno, 100% dentro da tua fala. Eu sou muito resistente à dor. E até então, devido a isso, eu sempre protelei. E há menos de 2 anos eu descobri, né, uma hérnia de disco. Então hoje eu durmo e acordo com dor. Praticamente diariamente. Faço tratamento, faço fisioterapia. Enfim, a minha profissão hoje, atual, ela, acredito que ela contribui, acho que 90% para isso. E os meus movimentos são repetitivos e diariamente, né? Então, assim, é crônico, pelo que eu entendo, ainda não é caso cirúrgico, mas é caso de tratamento constante. E eu fico me perguntando, Deus, até quando eu vou viver? Eu não me considero uma pessoa tão velha, né? Mas também eu já não sou nenhum bebê. Mas é muito torturante você acordar e dormir com dor. É. E principalmente quando você se considera uma pessoa dinâmica, que não protela o trabalho, enfim. E hoje é exatamente isso. Eu brigo todos os dias com a minha saúde, com o meu corpo, que eu sinto que está gritando todos os dias. Quem me conhece
ao me ver chegar e falar, hoje você não tá bem. Porque o teu corpo grita, né? A tua fisionomia Sim, expressa sim. aquilo que você tá... Quanto tempo faz você tá nesse padrão de dor? Você descobriu que tá sentindo? Eu tô indo pra 2 anos. Que você que começou com essas dores todas. Mas tá tratando desde aí ou... Então, no começo eu protelei sempre, porque ela já tava gritando, né? Mas é tudo bem, é por causa do trabalho, é por causa dos movimentos, e você vai aguentar. Eu falei, não tá normal. E aí foi Não. quando você descobre. Você tá com quantos anos? Desculpa eu falar. Nossa, menina ainda. Para com essa palhaçada. Então... Não é. Mas é desesperador, você se vê tão jovem e tão debilitado. Então, mas dá pra melhorar. É que assim, pra melhorar, você tem que dar atenção. E eu estou dando, só que o que acontece? Você... Mas o que você faz especificamente? Me Eu sou conta. professora de educação infantil. Tá, e o tratamento que você tá fazendo é como? Eu uso medicação Tá. Contínua? Por uma hernia de disco? Não é só isso que você tem não, nega. Hernia de disco não é medicação contínua. Eu entendo que já houve aí umas trocas de medicação. Tá. A sua dor é pontual? Então, ela ameniza e aí, dependendo dos esforços, ela... Mas é pontual, você sabe exatamente onde ela tá. Exatamente. Você sentir, você colocar a mão na Tá. e você sentir que tá ali, ó. Aí faz tratamento de uso contínuo, anti-inflamatório, você sabe que remédio é? O nome popular chama Garras do Diabo. Eu não lembro do nome do verdadeiro. Eu já não... Que remédio? Garras do diabo, Senhor Jesus. Tá. Ah, tá. É um remédio natural, então. Entendi. Aí você faz fisioterapia, como é sua físio? Todos os... uma vez... Só que você faz? O remédio e a fisioterapia? Com exercício físico, hoje eu devido à rotina não consigo. Só Então, dá pra melhorar horrores. Imagina, uma hernia de disco é bico. Assim como a tendinite, é a coisa mais fácil de tratar. Mas assim, você vai ter que se encaixar, você vai ter que dar prioridade pra você. É isso. Vai ter que deixar de fazer algumas coisas, pegar aquele dia, aquele horário para se cuidar. Fisioterapia uma vez por semana não é o suficiente, não dá certo. O que trata a dor, já antecipando, que eu acho que eu já estou passando da hora, essas alterações que a gente está vendo aqui, gente, o que melhora? Fortalecimento, atividade física, exercício, é comer direito. Então vai desde dormir bem. Quem dorme bem aqui? Soninho dos justos. Não é dormir pouco, porque a gente dorme pouco. Mas dormir bem. Vocês deitam e dormem e acordam ou ficam rolando ainda na cama? Chega em casa, já dorme ou fica no celular? Uma coisa que melhora a saúde física, principalmente muscular, que é o que a gente precisa. Sono. Começa por aí. Dormiu mal, tá na roça. A coisa tende a piorar. Tá? O sono ele tem uma relação direta com dores musculares. É sono, precisa dormir. Se não dorme, a coisa já tá ruim. Então, começar com sono aqui. Depois, comida, gente. É alimentação. E não é dieta, hein? Não tô falando aqui para ficar comendo saladinha, não. Parar com essa palhaçada aqui também. A coisa é comer para valer. E comer para valer, comer direito. Muita proteína, carboidratos complexos. Coma, infeliz. Agora, você fica... Aquele cafezinho de amanhã rapidinho, percebe que até isso a gente negligencia, gente. A gente come para dar estrutura pro corpo. É para isso que serve a comida. Então, se você levanta, toma um belo café da manhã, precisa ter ovo, galinha. Quem é vegano aqui? Se é vegano, sai. Que palhaçada de vegano. Vegano não é gente, não. Precisa comer, se alimentar direito. Isso é importante. Então, se não dorme bem, se toma aquele café da manhã meia boca, almoça 2 horas da tarde... sei lá, e janta pouco, come, é só lanche, não tem corpo que resista, percebe? Então, as doenças que essas doenças que eu acabei de falar, são doenças que, apesar de trazer muita dor,
muito desconforto e sem incapacitante são fáceis de tratar. Mas a gente precisa dar prioridade agora para o corpo. É simples assim. Tirar um tempo para vocês começar a pensar, nem que for a longo prazo, gente, planejar aí, academia, uma boa alimentação, vai numa nutri, nutrólogo, pilates é fantástico, eu faço tudo isso, eu dou aula de pilates para as véias. Gente, as véias estão dando um ódio agora, porque chegou na nossa vez de ser velho, não dá para ser velho. Agora tá todo mundo marombando nessa palhaçada. As véias pegam mais peso do que eu, o que é isso? Então, tá bom hoje. A gente consegue viver e viver sem dor. Aí é todo um contexto, então não é só trabalho. Né? Quando a gente pensa, principalmente dor crônica, a gente precisa avaliar tudo, porque, de novo, as questões emocionais contam. A gente precisa saber os nossos limites aí, tá bom? Porque isso conta também, a gente não melhora nunca. Então, a galera que eu trato lá no HC com dor crônica é esse padrão. São dores de anos, 30, 40, 20 anos. A pessoa com aquela dor que não melhora, é um contexto, é um conjunto. Não se trata com um profissional só. A gente precisa de um psiquiatra, isso não é coisa para louco, não. No mundo que a gente está vivendo, está difícil, né? A coisa não está brincadeira, então a gente precisa de um bom psiquiatra, a gente precisa de um bom ortopedista, a gente precisa de um bom reumato, a gente precisa de um bom endócrino, a gente precisa desses caras. Mas dá para melhorar. Você não vai viver assim, você é muito jovem. Tá? Dá para melhorar. Gente, bom, falei demais, aqui tem os fatores de risco. Esta aula eu mandei para a professora Juliana, ela vai mandar para vocês, tá bom? Então aqui vocês vão ver que tem todas as doenças possíveis e imagináveis, ó, tendo sinovite, explicando o que é cada uma, sintomas de cada uma. Depois vocês vão ver com calma, observar e ficar atento ao corpo de vocês, tá? Se preocupem com vocês, trabalhar é importante, a gente precisa, mas sem esse cara aqui a gente não vai para lugar nenhum, certo? Obrigado pela atenção de vocês.